O Real Madrid venceu na Champions com o Rodrigo de titular e o Vinícius Júnior de reserva. Será que isso interfere a seleção brasileira? Será que o Vini tá com moral lá no Real Madrid? Não sei. E será que o Jorge Igor ainda pode falar de Champions agora que tá na Globo? Será que a Globo proibiu ele? Vamos descobrir isso junto aqui e vamos reagir a esse vídeo. No vídeo de hoje, a Champions League. Ah, o Jorge não fala mais da Champions. Não, a Globo proibiu. Não vai Será? falar mais. Tem gente dizendo que a Globo me proibiu de falar do Santos no canal. Vocês são loucos, teóricos da conspiração. Ô rapaziada, eu sei que muita gente tem implicância com a Globo. Claro que a Globo tem várias questões que a gente pode criticar, mas fica inventando umas histórias. Ai, porque com a Zé TV é da Globo. Agora acho que ficou bem claro, né? Com a Zé TV, com o Jorge Igor e tal. Não é. O Casemiro nem pode mais fazer react dos gols da rodada pela Globo. Ele revelou isso esses dias. Então, rapaziada, dá pra criticar, mas não precisa inventar umas paradas. O pessoal exagera também, né? E é isso aqui, vamos continuar com o react. Lembrando, se vocês gostarem desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, que me ajuda bastante. Vamos lá, vamos ver o que tem pra falar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 440 mil inscritos por aqui. Vou falar da Golcase, parceira do canal. Ó, vou pular o negócio, mas o a Golcase é boa, eu uso a tanto capinha deles, é bom, te joga, tem um desconto. podem utilizar. Janela, brecha para isso, sempre que esse for o grande tema do dia. Entendam a minha dificuldade muitas vezes de contemplar a todos, porque eu preciso escolher. Às vezes eu não consigo ver todos os jogos, eu não consigo acompanhar todos os assuntos. Às vezes e aí é uma decisão editorial. E toda a nossa equipe do canal, que se resume a Jorge Igor, toma essa decisão. A decisão de escolher. Talvez eu tenha que deixar de falar desse tema porque esse tema é mais importante, esse tema comunica melhor com a minha audiência, eu preciso olhar o meu público, o perfil da minha audiência, saber... jogar o jogo, galera. E é isso, assim, até primeiro comentando. É impossível você assistir todos os jogos, você pode assistir os jogos depois, voltar. Mas, cara, quem fala que acompanha tudo, sabe de tudo, está mentindo. Não consegue acompanhar, não consegue ver todos os jogos. Ou pelo menos até consegue às vezes, mas não consegue ver com profundidade. Pega uma rodada da Champions que tem 3 jogos, 4 jogos ao mesmo tempo. Como que você vê todos? Como que você vai opinar de todos os times? Claro que quando termina um, você pode no outro dia de manhã ver, no outro dia à tarde você assiste de novo, rever e tal, mas na hora ali acompanhando tudo, pô, são vários jogos. E às vezes a pessoa quer falar dos times que estão jogando ao mesmo tempo. Calma, gente, vocês não conseguem ver ao mesmo tempo. E sobre isso que ele está entrando em assunto, também é uma parada interessante de perguntar para vocês que estão assistindo esse canal. Vocês que estão assistindo esse vídeo, que assistiram outros vídeos, vocês também têm interesse que eu fale mais sobre futebol europeu? Eu tô focando mais no futebol brasileiro, mas claro que na Europa eu falo dos brasileiros na Europa, enfim, deixe nos comentários aí o que vocês acham, porque é uma questão. Eu também tenho que decidir o que eu vou escolher falar aqui no canal, quais os vídeos que eu vou trazer para vocês. Eu jogo o jogo e jogo o jogo limpo com você aqui no YouTube. Quando eu assisto o jogo, eu vou lá e falo. Quando eu não assisto, eu não falo. Quando eu vejo e não acho relevante falar sobre o assunto, não falo. Então, beleza. Oh, e o que tem de comentarista que vocês vêem naqueles programas assim, bate-bola depois. Não programa bate-bola, tá falando os programas pós assim. Que o jornalista, o comentarista não assistiu o jogo, pô. E às vezes você consegue perceber nos comentários quando eles são muito rasos. Ou às vezes alguns casos que aconteceram, eu nem diria que são exceções, assim. Bom, exceções acontecerem de um jogador às vezes falar de algum jogador que nem jogou a partida, rapaziada. Já rolou isso, que o jogador estava suspenso e o comentarista, sei lá quem, comentou que não, o jogador foi mal na partida, mas ele nem estava em campo. E é isso, assim, muito desses casos jornalistas, tal, eles não conseguem ver os jogos porque às vezes eles estão ocupados em outras tarefas do próprio trabalho. Então, pô, não precisa mentir. Às vezes eles só não vão falar que eles não assistiram, mas, pô, não vai além, igual esse caso do jornalista que foi falar de algum jogador. Eu não lembro o caso, mas enfim, tanto faz. Que não tava nem em campo, pô. O cara nem tava jogando, então por que você foi falar dele? Fala, inventa uma coisa do jogo, fala só do gol que você viu nos melhores momentos, tá ligado? Não precisa se aprofundar em uma coisa que você não viu. É muito chato isso. Uns vão gostar, vão entender, outros não vão entender, vão ficar putos e vão embora do canal. Tá tudo bem, é da vida, eu entendo todo mundo. Então, claro que eu vou falar da Champions, óbvio, óbvio. E ontem eu tava na torcida vendo meus amigos lá da TNT Sports. Tem amigos que fazem a Champions na TNT Sports, irmãos. Tenho amigos que fazem a Champions no SBT, Thiago Leifert, que eu adoro, torço demais por ele, cara sério, sujeito, bom companheiro, bom parceiro. Mauro Betti, que tá lá nas duas, enfim. Então, é óbvio que eu vou continuar acompanhando. E ontem eu vi a estreia do Real Madrid e gostei muito do que vi do jogo, né? Falei, caramba, assim, o jogo entregou.
dinamismo, intensidade, velocidade, chances dos dois lados. O Olympique de Marseille fazendo a sua saída desde trás, o time do De Zerbi sai tocando a bola, espeta, vai em velocidade, abre o jogo. Gostei muito do que vi. E, obviamente, Mas acho que ele vai entrar no caso do Vini Júnior Rodrigo agora, mas o Real Madrid foi muito intenso e o De Zerbi, que é o treinador do Olympique de Marseille, é um treinador muito interessante para assistir o jogo dele. Você vê os conceitos táticos dele, é muito claro, ele tipo evidente. Ele tem uma característica quase única, ele usa bastante do jogo de posição e tal, mas enfim, não vamos aprofundar nisso não. Mas a organização defensiva do Marcelo talvez não fosse tão interessante, porque o Real Madrid teve muitas chances, mas muita. Quantas defesas o Rulli fez? Eu não lembro de cabeça agora, mas fez muitas defesas. Real Madrid, pela qualidade que tem de vários dos seus jogadores, quando eu vi a história do Opta, o supercomputador do Opta colocou lá, fez com seus algoritmos, enfim, o cálculo de probabilidades para título da Champions, favoritismo e tal. E no Opta, eu vi o Rodrigo Fragoso falar isso ontem no último lance lá na TNT. No Opta, eles colocaram o Real Madrid como sétimo favorito, né? O sétimo colocado no ranking dos favoritos ao título. Eu não sei se é pra tão pouco. Né? Ontem, inclusive, no meu Instagram, eu fiz um vídeo curto apresentando 5 candidatos, né? Fiz um Reels lá com a aposta ganha, 5 candidatos ao título da Liga dos Campeões. Então eu coloquei Barcelona, Liverpool, vê se eu não estou esquecendo de alguém. Eu citei o Chelsea, eu citei o Bayern de Munique, obviamente eu citei o Real Madrid. Citei o City também, né, do Guardiola, que está numa reconstrução. E citei, obviamente, o Real Madrid. Eu acho que eu citei 6. Mas o Real Madrid eu citei ali antes do Chelsea, por exemplo. Então, pela qualidade de vários dos seus jogadores, né? Por ter um cara como o Mbappé, que é o novo protagonista do time, e isso influencia diretamente na briga Vinícius e Rodrigo, que é o assunto que vai gastar mais tempo do vídeo hoje. Nós vamos falar disso aqui. Vini e Rodrigo. É um ou é outro? E a seleção brasileira pode sentir os reflexos disso. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas você tem um Mastantuono, cara, esse moleque é impressionante, hein? Alguns erros ontem de tomada de decisão, mas talentoso, impetuoso, participativo. Então, o Real Madrid sempre vai ser candidato, sempre vai ser favorito. Claro que você tem um trabalho novo, um trabalho começando, enfim, tem muita coisa para se ajustar. Mas o grande assunto para nós é Vinícius Júnior e Rodrigo. Tá claro, o Xabi Alonso já deixou claro que é um ou outro, e eu acho que a Copa do Mundo de Clubes, que foi o evento de chegada do Xabi Alonso, ela foi determinante para a construção desse pensamento, porque o sem bola do Vini, o encaixe Vini e Mbappé já foi um encaixe um pouco mais difícil na temporada passada. E na Copa do Mundo de Clubes, principalmente, ficou gritante a dificuldade de recomposição tendo os dois em campo. São 2 caras a menos para marcar. São 2 caras a menos para pressionar. São 2 caras a menos. Isso, foi até um caso que o Real Madrid no jogo passado teve um jogador a menos, o Vinícius Júnior precisou recompor mais, e o Xabi até elogiou ele por esse sentido, que ele sacrificou mais pela equipe, mas realmente, se você for pegar em recomposição defensiva, dedicação defensiva no geral entre o Rodrigo e Vinícius, o Rodrigo aparece mais. E aí são decisões assim que o treinador tem que ver no contexto, se faz sentido ou não faz, se para algum jogo faz, para outro jogo não faz, enfim, sempre contexto. Menos para recuperar bolas. E aí você vai ter que escolher um ou outro. O Vinícius foi o protagonista do Real Madrid há 2 temporadas. Hoje não é mais. Hoje não atravessa o seu melhor momento. Eu sei que tem um lado muito cruel dessa história, que, enfim, é o jeitão Real Madrid, que é meio que esquecer, ignorar o que o cara fez. Pô, o cara deu 2 títulos de Champions pro Real Madrid, só isso, marcando. Foi o Sérgio Ramos que soltou uma música agora que também fala um pouco mal do Real Madrid. Acho que rolou isso aí, que soltou uma música falando mal do Real Madrid. Gols em 2 finais e no último título de Champions o cara destruiu o mata-mata inteiro. E simplesmente por uma fase ruim, por um momento ruim que ele atravessa, e muita gente conecta as duas coisas, né? A bola de ouro perdida com a queda de desempenho, eu não sei, mas acho que não, tem uma coincidência temporal aí, convenhamos, né? E aí com essa queda de rendimento, ele vai perdendo protagonismo quando chega um cara
convocação de protagonista, status de protagonista, salário de protagonista, que é o Mbappé. E se você olhar, né, desempenho também de protagonista na última temporada. Sim, Né? sim. Vou pegando aqui os números do Mbappé, só para não ser impreciso, mas ele faz mais de 40 gols na temporada que ele está chegando no Real Madrid. Né? O Vinícius manteve na temporada passada mais ou menos os números da anterior, mas o Mbappé, olha aqui, ó, o Mbappé com uma temporada de Real Madrid já meteu 44 gols. Na temporada atual ele já tem 6 gols em 5 jogos, ele já tem média superior a um gol por jogo. Então, esse é o cara que vai ser protagonista. Então não tem jeito, você vai ter que montar o time em torno desse cara. Tá bom. E aí, quem vai jogar pelo lado esquerdo? Porque o Rodrigo mesmo já deixou claro, falou lá com a Tati Mantovani, que ele quer brigar por posição do lado esquerdo. E é onde o Xabi Alonso entende que há um lugar ali para ser disputado entre ele e o Vinícius. E no jogo de ontem, para mim ficou claro, é uma opinião, aí é uma visão que você pode concordar ou pode discordar, da qual você pode concordar ou discordar. Para mim, no jogo de ontem, foi um acerto a escalação do Rodrigo. O Jogou Rodrigo bem, recuperou jogou bem, várias jogou bolas bem. no campo de ataque. O Rodrigo, no primeiro tempo, recuperou 5 bolas no campo do Olympique de Marseille. O Rodrigo foi para cima. O Rodrigo apertou a marcação. O Rodrigo ajudou na recomposição mais do que o Vinícius tem feito. E aí você vai entender o que cada jogo vai pedir. Na maioria das vezes, você vai precisar de um cara com o papel que o Rodrigo exerce. Em outros momentos, você vai precisar mais do cara do drible para destravar uma defesa mais fechada. E o Vinícius te oferece isso mais do que o Rodrigo. Exatamente, o que eu tava comentando. Futebol é contexto. Depende da. Vamos dizer uma partida que pega um lateral direito que marcaria ali, que não seja de avançar muito, ou um extremo também que não seja muito veloz, transição ele não é rápido, ele não ataca, no contra-ataque ele não vai. Aí beleza, pô, você pode ter Vinícius Júnior ali, Mbappé, que você não vai precisar de uma recomposição muito forte desse lado, porque você não tem jogadores atacando rapidamente esse lado. Então, ok, é um contexto que faz sentido. Agora não. Aí você tem um ponta direita ali que ó, acelera. Você pega, mano, contra-ataque, pegou a bola, já tá atacando, já tá, toma. Aí vai deixar sempre o lateral esquerdo do Real Madrid, o Carreiras, quem for, enfim, num contra um. E aí você vai querer isso? Talvez ele, tá, beleza, nesse jogo aqui não, vou arriscar, vou deixar. Ah, tal. São decisões. Futebol contexto e aí o treinador decide a partir do que ele interpretar da partida que vai vir por ele, tá ligado? Ele tem que decidir. É contexto. E aí serve pra seleção também. Quando a gente Então for as pra seleção, características fica a elas mesma vão se coisa. complementando. O ponto é que são dois caras muito grandes para conviverem com essa história de só um jogar, É. sabe? Só tem um prato de comida para 2 cães raivosos. Eles vão se pegar, pô. Não tô dizendo que eles vão brigar, tretar entre eles, porque não. até onde eu sei eles se dão muito bem. Mas é uma situação difícil de você administrar, de ambiente, de vestiário. Já era difícil, por exemplo, o Ancelotti ter que administrar a insatisfação do Rodrigo ao ser substituído. Aliás, ele ontem foi de novo, né? Na altura dos 20 do segundo tempo. E o Rodrigo claramente se chateava, se incomodava com isso. Como vai ser lidar com o Vinícius reserva? Se um dia ficar definido, as escalações vão mostrando. Se você pega aí um recorte de 10 jogos, o Rodrigo joga 7, o Vinícius joga 3, vai ficar claro quem é o titular do time. Como o Vinícius vai lidar com isso? Vai ficar insatisfeito a ponto de deixar o ambiente pesado? Vai ficar insatisfeito a ponto de sucumbir e o seu futebol cair ainda mais? Né? Se a gente entende que a perda da bola de ouro mexeu muito com ele, porque foi uma injustiça, convenhamos, foi uma tremenda injustiça. E ser vítima de injustiça, de sacanagem, não é um negócio legal. Realmente, você demora um tempo para digerir, uns digerem mais rápido, outros demoram, outros nunca digerem. Varia de pessoa para pessoa. Mas que foi uma sacanagem ele não ganhar aquela bola de ouro e o Rodrigo ganhar, foi. Aquilo é um absurdo, aquilo é um disparate, é um assinte. É um desrespeito a quem viu futebol. Beleza. Então... E dito isso, o Rodri seria o segundo melhor do mundo mesmo. Não, a partir do momento que fala que foi injustiçado, é que foi injustiçado porque o Vini foi melhor, mas não que o Rodri tenha sido pior, que muito pior. Não, o segundo melhor do mundo tá ok pra ele. Ele fez uma temporada extraordinária mesmo. É um jogador extraordinário, tá ligado? Não precisa. Se isso aconteceu lá, isso pode acontecer de novo se ele entender que perdeu o status de titular. Que saiu da condição de protagonista, que ele já foi um dia, time do Real Madrid era Vinícius e mais 10. Para um mero coadjuvante, perdendo vaga para o Rodrigo, que era um coadjuvante. Nos momentos de auge do Vinícius, é uma inversão completa do eixo da disputa. É preciso ver como o Vinícius vai lidar com isso.
E os reflexos disso na seleção brasileira também são muito sérios. Muito sérios. Porque vamos lá. Na hora de convocar os dois, vamos imaginar que aconteça esse cenário aqui. O Rodrigo jogue 70% dos jogos e o Vini vire mesmo um reserva. Cai a ficha de que, olha, hoje o Vinícius é o reserva do time. Muito bem. Como que o Ancelotti vai convocar o reserva do Real Madrid? Já tem contestação do Endrick. Já tinha, na época do Dorival. Dorival deixava fora, aí eu dizia aqui, pô, mas eu não deixaria fora o Endrick. Pô, mas o Endrick não joga, Jorge. O Endrick não é titular, o Endrick tem poucos minutos. Aí você tem um ponto, você tem um argumento Não, que... é válido, válido. Pode até ser que não me convença, mas é um bom argumento. É um argumento tá? válido. Eu respeito o argumento. Não é um argumento de lunático. Perfeito. Como é que você vai convocar um Vinícius Júnior que, pra piorar, já vem em baixa na seleção brasileira? Já vem atravessando um momento ruim? Não que o momento do Rodrigo seja maravilhoso. Eu acho que o do Vinícius é pior. Até pela cobrança, até pelo protagonismo que ele pode exercer, até pelos cartões bobos. Eu vou comentar aqui que eu acho que na seleção do Dorival eu senti que era um pouco por causa da função que colocava o Vini. E a gente pegar uma linha do tempo, assim, do Tite, o Vini ainda estava crescendo como jogador, estava desenvolvendo mais, estava melhorando. Então, vamos dizer, o auge do Vini não foi quando o Tite estava na seleção, foi mais ali naquela transição de vários treinadores na seleção. E naquele auge do Vini, ele não foi aproveitado na função, eu digo, que ele deveria, ou que pelo menos eu via como da melhor maneira. Que às vezes eu queria que o Vini jogasse um pouco mais pelo meio, para ele atacar mais, com o Arana subindo, por exemplo, pela lateral esquerda. Mas eu já vejo que não, eu acho que o Vini é um jogador mais de ficar aberto na ponta, colado na linha mesmo, de lá vir pro meio, não já estar no meio. É cortar pro meio, vir pro meio em vez de já estar no meio, que é bem diferente. São funções diferentes que atrapalham na maneira que o jogador joga. Isso faz uma diferença e que eu sinto que a função também na seleção atrapalhava um pouco o Vini ali, que era alguns comportamentos, algumas questões disciplinares em campo. Como é que você lida com isso? Como é que você convoca? O cara não vem bem na seleção. Ah, mas ele é o Vinícius Júnior. Tudo bem, ele é o Vinícius Júnior, mas pô, ele já não vem bem na seleção há um tempo. Ele não consegue render na seleção. Ele teve atuações decepcionantes, como por exemplo na Copa América do ano passado, com a camisa da seleção brasileira, ficando fora do jogo decisivo, tomando cartões bobos na primeira fase. E esse cara acabou de perder a condição de titular do Real Madrid. Por não encaixar com o Mbappé, por não oferecer uma pressão sem bola, que é algo hoje que ganha jogo. Sim. Que é algo hoje cada vez mais... ganha e perde, né? Buscado, claro. A tal da intensidade, o jogo sem bola. É algo cada vez mais pedido hoje no futebol. É meio que obrigatório. Então fica muito difícil o panorama para o Vinícius Júnior dentro da seleção brasileira, nesse status atual de disputa de vaga com o Rodrigo. É um ou outro. Na cabeça do Xabi Alonso, é um ou outro. E pode ser que na cabeça do Ancelotti também seja um ou outro. Tá muito cedo pra gente falar isso aí. Claro agora, ninguém tem cadeira cativa... eu não preciso ligar para jogador nenhum para explicar nada, né? É isso mesmo. Ele deixou isso muito claro, muito evidenciado. Então vamos ver. É uma situação difícil. Agora, o Xabi Alonso é o seguinte, irmão. Assim, ele é o técnico do Real Madrid. Ele tem autonomia para tomar as decisões. Ele é pago para isso. Ele tá tranquilo para tomar essa decisão, me parece, muito tranquilo. Se der dor de cabeça, se der aborrecimento, chega na sala do Florentino. Florentino, ó, um dos dois aí tá enchendo o saco porque não aceitou, porque... manda embora. O Real Madrid é muito objetivo para tratar desse tipo de situação. Então, ao mesmo tempo... O Real Madrid se entende como o clube é maior que o jogador. O jogador não quer estar aqui, o jogador quer se achar maior que o clube, tchau. E ponto final. Eu não sei se eu gosto dessa abordagem ou não. Eu acho que eu não gosto tanto, assim, tipo... da valorização dos ídolos, tal, tem essa crítica ao Real Madrid que eu concordo, mas eu também não sei. Eu acho que o Real Madrid talvez seja um pouco muito extremo nisso. Dá pra voltar um pouquinho, dá pra vir um pouquinho mais pro meio ali, valorizar mais os ídolos, esses jogadores aí. Mas enfim, opiniões assim, eu acho que dá pra ser um pouco menos. Mas enfim, é a opinião. Porque eu levanto a possibilidade aqui disso gerar um problema de vestiário. Não parece que o Xabi Alonso tá preocupado com isso não, tá? Tá zero preocupado. E olha,
Eu acho que ele tem que realmente pensar no que é melhor pro time, no que é melhor pro trabalho dele, pro encaixe do trabalho dele. Ele está chegando, ele está montando um novo time, é um novo trabalho que está começando. Ele precisa tomar decisões difíceis. Porque se for para fazer como era antes, deixava quem estava lá. Ele chegou para tomar as suas decisões. Então vamos ver, mas olha, isso começou ontem a despertar aqui um sininho na cabeça. Eu falei, cara, será que um dos dois vai acabar ficando fora da Copa do Mundo? Eu acho que esse risco existe. Existe. Eu acho esse risco hoje, não sei se é tão alto, mas é uma das possibilidades, tá? Sendo um ou outro no Real Madrid, vai acabar sendo um ou outro na seleção. Ou até nenhum dos dois. Eu ficaria bem surpreso, mas também não descarto nada. Porque assim como difícil, tem mas... um cara no Real Madrid hoje, à vontade para tomar decisões impopulares, na seleção brasileira também. Se o Ancelotti precisar deixar os dois fora, ele vai deixar. Se ele precisar deixar o Neymar fora, ele vai deixar. Se ele precisar deixar todo mundo, ele vai deixar. Ele vai deixar porque ele tem casca para isso. Bate no pai que eu tenho casca grossa para aguentar. É tipo isso. E só para não deixar de falar de outros momentos que tivemos ontem na Liga dos Campeões, Champions sendo Champions, tivemos um 4 Ah, mas então é isso, rapaziada. O que vocês acham? Acho que ele vai falar do resto da Champions, mas aí a gente... Estamos aqui para falar dos jogadores brasileiros, Vini Júnior e Rodrigo. O que vocês acham? Quem deveria ser o titular? Quem vocês acham que deveria ser o titular do Real Madrid e da seleção, assim, pra gente ver? Será que nenhum dos dois da seleção? O que vocês estão pensando aí? Enfim, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu comentário que eu quero saber. Sua curtida, ativa o sininho e se inscreva no canal que me ajuda bastante. Tamo junto.